Continuando os estudos do som, falando sobre as vibrações forçadas. As tábuas de ressonância são uma parte importante dos instrumentos musicais de corda, que são elas que são colocadas para vibrar e produzem o som. É tipo o tampo do violão, ok? Pois bem, vamos lá. Um diapasão não montado, ele faz um som bem fraco. Isso porque o diapasão ele tem que estar acoplado a uma superfície para melhorar a intensidade da sua vibração. Se a gente segurar o diapasão, que é aquele instrumento que eu mostrei lá no primeiro slide, esse daqui, ó. Se a gente segurar ele aqui na mão, essa vibração aqui não vai dar para ser escutada não, tranquilo? Mas se a gente monta ele em cima de uma base firme, a gente consegue escutar o som dele. No laboratório da escola tem um diapasão. Se necessário, eu busco lá para a gente ouvir o som dele na sala de aula. Então, a gente precisa colocar esse diapasão para vibrar acoplado em uma base sobre uma mesa para poder escutar o som dele. Sua superfície maior coloca mais ar em movimento. Uma vibração forçada ocorre quando esse objeto é feito para vibrar por um outro objeto que está próximo. Ou seja, lá no diapasão, a gente vai dar um peteleco com o dedo para colocar ele para vibrar, ou bater nele como uma vareta, como se fosse num xilofone, por exemplo, né? Mas vamos lá. As vibrações nas cordas, por exemplo, de um violão seria fraca se não fosse transmitida para o corpo de madeira do violão. Então a gente pode pegar, por exemplo, aí a própria guitarra elétrica. Se a gente não acoplar essa guitarra com um cabo e colocar num amplificador, é fácil a gente compreender, e eu espero que você tenha essa facilidade na compreensão, né? Porque eu estou dizendo aqui do ponto de vista de alguém que tem uma guitarra e um violão para tocar. Mas perceba, na guitarra, ela não tem um corpo que vibra. Lembra que o corpo do violão ele é oco, ele não é maciço como o da guitarra. Então, as cordas do violão vão colocar esse corpo oco para vibrar. E é essa tábua de ressonância que vai fazer o som do violão se propagar com mais intensidade do que a da guitarra desplugada, porque o corpo dela é maciço e não vibra tanto, ok? Então, o mecanismo de uma caixa de música é montado em uma tábua ressonante. E aí você vai ter, por exemplo, as caixas de som dos carros. Aquelas caixas de som, elas precisam ter uma determinada forma e tamanho para que aquele som daquele alto-falante possa vibrar de um jeito mais eficiente. Não é qualquer alto-falante colocado em qualquer caixa que vai produzir sempre o mesmo som. Isso muda, ok? Sem a tábua ressonante, ou seja, sem aquele corpo de madeira que vibra com a fonte, o som que o mecanismo da caixa de música produz mal é audível, ok? Então, você pode ter um ótimo alto-falante no seu carro, colocado em uma caixa mal planejada, você está destruindo o som do alto-falante, ainda que ele seja absurdamente caro e tecnológico. Quando a corda é beliscada, ou seja, tocada com a mão, a tina, que é essa bacia, entra em vibração forçada e serve como uma caixa de ressonância. Então aqui a gente tem um instrumento, ok? Semelhante aqui a um berimbau, ok? A corda vibra, essa vibração ela é transferida para essa caixa de ressonância, que é a tina. É isso então. Por que as caixas de ressonância são uma parte importante dos instrumentos de corda? Deixa aí a sua resposta e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu pela sua atenção.